Boa noite, pessoal. Hoje o Congresso trai os brasileiros e dobra a aposta para derrubar o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo que vocês ouviram. Com a derrubada desse veto do BCP, que vai causar um impacto fiscal de 20 bilhões ao ano, eles querem com isso ultrapassar o teto de gastos e obrigar o presidente Jair Bolsonaro a pedalar, assim tendo espaço para pedir o impeachment dele. O negócio foi tão pesado que até o Maia disse que foi contra a derrubada do veto. De acordo com o Maia, mais atrapalha do que ajuda a derrubada do veto. O impacto é grande em um momento difícil, em um momento em que a economia brasileira já começa a dar sinais de que não vai crescer, o que estava projetado no início do ano, em um dia em que foi decretada a pandemia do coronavírus, com as bolsas caindo muito, com o nervosismo grande dos atores econômicos, acho que foi uma sinalização equivocada. E ele ainda completou: é claro que todos querem melhorar o valor do BCP, do Bolsa Família, melhorar os investimentos sociais no Brasil. Agora, o orçamento é um orçamento só. Então, na hora que você toma a decisão de criar despesas de um lado, você tem que entender que você pode, inclusive, correr o risco de ter um espaço menor para conseguir mais recursos para o enfrentamento do coronavírus. O que eles estão fazendo é um verdadeiro absurdo. Maia disse que o impacto orçamentário da extensão do BCP pode, inclusive, dificultar o debate sobre o aumento da participação federal no novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Fundeb, que também será analisado pelo Congresso. O deputado e ex-ministro Osmar Terra, que até fevereiro gerenciava o BCP como ministro da Cidadania, ele afirmou que o número de beneficiados vai dobrar. Isso inviabiliza todo o orçamento, não vai ter dinheiro para mais nada, afirmou Terra em plenário. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o impacto será de quase 30 bilhões de reais. Mas aí tem uma coisinha, né? Quem que votou do PSL a favor da derrubada do veto? Aí vocês sentem, porque a paulada é grande. Joyce Hasselmann. Isso mesmo, Joyce Hasselmann votou junto com a oposição só para derrubar o veto do presidente e assim poder prejudicá-lo. De acordo com a traidora Hasselmann, a grande maioria quer votar pela derrubada do veto, como esta que vos fala. Não podemos dizer não a essas pessoas que tanto precisam. Não podemos dizer não às crianças do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste. Então eu libero a bancada, mas o meu voto específico é sim pela derrubada desse veto por uma questão de humanidade. Mentira! Ela quer obrigar o presidente Jair Bolsonaro a pedalar. Já o Major Olímpio, sim, o Major Olímpio também votou pela derrubada do veto com o intuito de derrubar Jair Bolsonaro. Isso nós já sabemos, que Major Olímpio, fidelidade e lealdade não é uma das melhores marcas do Major Olímpio, né? Já o General Girão, que é do PSL do Rio Grande do Norte, disse que ele é um deputado do Rio Grande do Norte e a população de alguns municípios convive muito com esse problema de pessoas com deficiências que precisam do BCP. Então ele quer que seja pago o benefício realmente a quem precisa. As pessoas que realmente precisam já recebiam e agora vai aumentar ainda mais e aumenta os custos para os cofres públicos e o presidente fica sem dinheiro para determinadas áreas como saúde e educação. Também votou pela derrubada do veto o Giga Peixoto, também do PSL. Esses são os traidores que eu espero que vocês decorem o nome deles: Joyce Hasselmann, Giga Peixoto, Major Olímpio e o General Girão, que votou a favor da derrubada do veto com o único intuito de prejudicar o presidente, esquecendo que com isso eles prejudicam o Brasil inteiro. Qual é a saída? O presidente Jair Bolsonaro vai chamar o Maia e o Alcolumbre para conversar. Se não der para reverter a situação, eles cogitam ir à justiça para impedir a aplicação do BCP. A equipe econômica deve buscar uma saída jurídica para barrar a decisão do Congresso que derrubou o veto de Jair Bolsonaro ao projeto que eleva o limite da renda familiar per capita para a concessão do BCP, o benefício de prestação continuada.
Segundo informações, a via jurídica é uma resposta que já está sendo considerada pelos técnicos para este ano, dando um tempo para que o governo negocie com o Congresso uma saída. Não está descartado acionar o Tribunal de Contas da União, o TCU, para impedir que a medida entre em vigor. A ofensiva deve ter como base uma decisão do TCU em agosto de 2019. Na ocasião, o Ministério da Economia consultou o tribunal sobre como proceder em caso de aprovação de lei sem as receitas necessárias para bancar o aumento de gastos. Na decisão, o TCU considerou que medidas legislativas que criam obrigações para a União sem atender os requisitos necessários devem ter sua ilegalidade e inconstitucionalidade arguidas no judiciário. O governo federal estima um impacto de 217 bilhões em uma década, com a derrubada do veto de Bolsonaro, sendo 20 bilhões apenas neste ano. E depois eles querem saber por que a população está tão revoltada aí com o Congresso. Que tal nós irmos lá no Twitter da Joyce, e perguntar para ela o que ela realmente espera com a derrubada desse veto prejudicando a nação. O que ela espera? Ser reeleita? Porque se ela tá achando que ela vai ser prefeita de São Paulo, ela aqui não vai ser nem síndica de prédio, porque aqui ela tá totalmente queimada. Então, já que ela é política de um único mandato, ela quer destruir tudo, é isso que ela tá tentando fazer? Já não basta ter tirado os deputados bolsonaristas da CPMI, da fake news, com a clara intenção de continuar a perseguição dos apoiadores do governo? Já não basta, ela quer destruir tudo. Eu acho que neste momento cabe a nós irmos para a rua e exigirmos uma posição do Congresso, porque eles não têm o direito de prejudicar a população nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, porque eles querem aumentar o BCP com o único intuito de obrigar Jair Bolsonaro a pedalar e, portanto, pedir o seu impeachment. Deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acham dessa palhaçada toda. Fiquem todos com Deus.